heróis não têm superpoderes, não aparecem em revistas, não têm fatos especiais, não recebem medalhas e não voam. Os verdadeiros heróis do passado ficaram recitados na Bíblia. Foram homens, mulheres e crianças que acreditaram em Deus e viveram para Ele. Noé construiu uma arca, mesmo não sabendo que era chuva. A rainha Esther orou e salvou todo o seu povo. Davi derrotou um terrível gigante só com uma pedrinha. Moisés abriu o mar vermelho e salvou todo o povo. E hoje os verdadeiros heróis continuam a acreditar em Deus. Não veem as suas limitações, mas olham para o que Deus pode fazer. Hoje encontramos heróis no Colégio de Talentos, porque os verdadeiros heróis nascem como eu e tu, mas com o poder que vem do céu, mostra ao mundo quem é Deus. Os verdadeiros heróis usam letras, A de amor, E de encontro com Jesus, I de irmão, O de oração e U de união. Eles respeitam, cuidam e protegem a natureza. Eles sabem que essa é a sua missão. Eles conhecem o seu corpo e descobrem como funciona. Sabem que Deus é o seu Criador e o seu ADN é de um herói. Eles escolhem alimentos saborosos e coloridos. Eles sabem o que os deixa fortes e saudáveis. Eles respeitam e ajudam todos à sua volta. Eles sabem que de mãos dadas conseguem ir mais longe. Eles saltam, correm e nunca param de mexer. Eles sabem que ginasticar e praticar dá mais força ao coração. Eles fazem contas de cabeça, somam alegria e paz, subtraem a tristeza e multiplicam a paz. Eles sabem que o mais importante é dividir o amor. Olá, seja bem-vindo ao programa da Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia, a REASD, e dos seus 5 estabelecimentos de ensino. Cumprimentamos todas as comunidades escolares espalhadas pelo país que pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. O Colégio Adventista de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia. O Colégio de Talentos, em Lisboa. O Arco-Íris, em Setúbal. O Colégio Adventista de Setúbal, também em Setúbal, obviamente. E o Externato Adventista do Funchal. E já começamos a ver um momento especial que nos foi trazido pelo Colégio de Talentos, a quem muito agradecemos, para Lisboa, para todos os pais, todos os alunos, toda a comunidade escolar, todos os colaboradores. Um grande abraço do Departamento de Educação e da Igreja em Portugal. Nós estamos hoje aqui para apresentar o projeto educativo para o ano de 2021 até 2024 da Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia em Portugal, para falarmos com os nossos administradores, com os nossos diretores, para ouvirmos notícias sobre o novo plano de estudo do Livre Educação. Por todas estas razões nós estamos aqui e estamos consigo. Mas gostaríamos de iniciar dando a palavra ao Presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, o Pastor António Amorim. Saúdo os professores, os auxiliares educativos, os pais, os alunos, toda a comunidade escolar, sem esquecer também os capelães, neste momento de alegria e ao mesmo tempo de manifestação de apreço por todo o trabalho que tendes realizado durante, sobretudo, este último ano que tem sido bem difícil. Quero-vos dizer, em primeiro lugar, que estou muito orgulhoso de toda a vossa dedicação, a vossa competência, a vossa capacidade de adaptação, tanto no que diz respeito ao pessoal que está envolvido nas nossas escolas,
como também aos pais e aos alunos, nesta capacidade de adaptar os seus hábitos, as suas metodologias e, acima de tudo, a grande resiliência que perante muitas pressões tendes manifestado. Este é um momento especial para vós, para mim, para todos nós, unidos nesta mesma comunhão de propósito e, acima de tudo, dando graças a Deus pela forma como Ele nos tem protegido e nos tem guiado. É importante nós estarmos juntos, unidos e mantermos este espírito tanto de trabalho colaborativo, mas também de solidariedade através da oração, através do nosso desejo profundo para que as coisas corram bem e, graças a Deus, apesar de todos os contratempos, nós temos motivos para louvar o Senhor pela forma como Ele tem protegido as nossas escolas e também pelos excelentes resultados que os nossos alunos têm obtido. Aprecio bastante esta linha de ação que está a ser proposta pelo programa escolar, o ADN dos heróis. Eu creio que foi um tema bem escolhido, muito feliz, porque realmente, por um lado, expressa no meu coração, desde já, a realidade das nossas escolas, dentro deste esforço e dentro desta capacidade para enfrentar as adversidades e também projeta no futuro, animando a desenvolver estes dons, estes valores importantes para a construção do caráter e para também o desenvolvimento das instituições. O texto que escolhestes em Josué, no capítulo 1, versículo 9, eu gostaria aqui de o ler. Sim, sê ousado e forte. Abandona o medo e a dúvida. Não te deves esquecer que o Senhor teu Deus está contigo para onde quer que vás. Estas palavras dirigidas por Deus a Josué, elas também são dirigidas a cada um de vós. Sê forte, sê corajoso, não temas. Estas 4 palavras que foram escolhidas, a ousadia, a força, a coragem, a fidelidade, elas têm, desde já, sido características de todo o pessoal docente, não docente, a família escolar, que compõe a rede adventista dos estabelecimentos de ensino, mas também projeta no futuro valores que são fundamentais para enfrentar as adversidades com sucesso, com fé, com esperança, com determinação. E este mote ADN de heróis, ele é muito feliz e é uma determinação em forma de testemunho para que as nossas crianças, os nossos alunos, mas também toda a família escolar possa ter no seu coração esta determinação para enfrentar as adversidades com esperança, com fé, com um grande sentido de responsabilidade e, portanto, fidelidade e vencendo as adversidades, vencendo o medo, vencendo as dificuldades. Oro para que Deus possa continuar a abençoar cada um de vós, abençoar cada instituição de ensino, cada estabelecimento escolar, para que possamos cumprir a missão que Deus nos deu de acompanhar as crianças, os pais, na sua aprendizagem, mas também no seu desenvolvimento como seres humanos, como indivíduos, de maneira que eles possam ser homens e mulheres muito válidos na sociedade em que vivemos, mas também cidadãos do reino dos céus. Um grande abraço para cada um de vós, que Deus vos abençoe grandemente. Está um belo dia de sol. Por que não irmos passear a um parque com a nossa família e com os nossos amigos para fazer um pouco de exercício?
é uma competição e não interessa a nossa capacidade física. O que interessa é nos mantermos em boa forma e que o exercício nos traga felicidade, prazer e bem-estar. Vamos tornar-nos uns vencedores ao estarmos a prevenir doenças e a estarmos a ganhar imunidade. Com os amigos e com a família, torna-se muito mais fácil praticar e refletir sobre os benefícios que o exercício físico pode trazer para a nossa vida. Vamos mexer nossas pernas para nos tornarmos mais felizes. Agradecemos muito ao pastor António Amorim pela presença neste programa, pela mensagem que nos deixou. Agradecemos também o seu envolvimento pessoal, da administração, do Conselho Diretor da União, das igrejas que apoiam a Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia. Sentimos-nos apoiados, sentimos a confiança que a Igreja deposita em nós. E gostaria também de agradecer ao CAOD, de agradecer pelo momento especial que aqui nos deixou, um momento que demonstra de facto o seu cuidado, cumprindo a missão de educação com as questões de saúde e estilo de vida através do projeto New Start. Muito obrigado também ao CAOD. Chegou o momento agora de apresentarmos o vídeo do projeto educativo para a Rede Escolar 2021-2024, que tem o título ADN de Heróis. Agradecemos muito à Novo Tempo por nos ter ajudado a criar este vídeo com o qual tanto nos identificamos. E logo a seguir teremos um novo momento especial, desta vez vindo do Colégio Adventista de Setúbal. Muito obrigado também, Setúbal, pelo apoio e por estarem presentes neste momento especial. Nos dias de hoje, aprender é um ato de ousadia que ultrapassa novos obstáculos. Saber é uma construção permanente do eu, que implica querer e vontade. Fazer é uma prova de coragem, que olha para a oportunidade e não para a dificuldade. Crescer é um trilho de confiança e de mudança nos valores da família, da escola e da comunidade. Esta é a nossa visão para a educação adventista, a de alunos ousados e fortes, corajosos e fiéis. O nosso compromisso com eles é o de amar, descobrir e nutrir. Ousados, fortes, corajosos e fiéis, eles serão capazes de cuidar de si, dos outros e do planeta, integrar os colegas e servir a comunidade. Pensar por si com clareza e autonomia. É explorar com curiosidade e aprender pela descoberta. E celebrar a vida com alegria. Admiramos os heróis. Para nós, os nossos alunos são os mais super de todos os heróis. ADN de Heróis. Para nós, és um herói de futuro. Junta-te a esta equipa de heróis e cumpre a missão. Vocês estão a brincar aqui? Aos super-heróis. Também posso brincar? Sim. Qual é que tu queres ser? Uma heroína da Bíblia. Uma heroína da Bíblia. Eu vou te mostrar. Isto tem imagens? Não, temos de usar a imaginação. Guerreiros, temos uma missão. Vamos conquistar Jericó. Mas não vamos lutar. Deus tem um plano. Qual é? E qual é? Qual é?
durante 6 dias, vamos dar a volta dos muros da cidade e no 7º dia vamos tocar com todas as nossas forças e gritar com todas as nossas forças. E a cidade se destruirá. Isso vai mesmo acontecer? Se Deus disse, temos que ter fé. Eu sou o José. Eu venho de uma família muito grande. O meu pai tinha 2 mulheres. A esposa que amava tinha a minha Benjamin. De outra mulher tinha 10 filhos que tinham inveja de mim. Venderam-me como escravo para o Egito. Quando o meu irmão chegou ao Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar confiava muito em José. A mulher de Potifar enganou José e ele foi para a prisão. Meu marido sempre teve um comportamento impecável mesmo na prisão. José pediu ajuda a Deus e o faraó viu e confiou em José. Tornei-me um governador do Egito. Podia-me vingar dos meus irmãos, mas preferi perdoar. Ruth, meu filho, teu marido morreu. Volta para o teu povo. Não me obrigues a separar de ti. Para onde tu fores eu vou. O meu povo é o teu povo e o teu Deus é o meu Deus. Nós não temos nada para comer. Não te preocupes, eu vou ao campo apanhar espigas que caíram. Ruth, apanha espigas do meu campo e se tiver sede, bebe água. És tão bondoso para mim, mas eu sou uma estrangeira. Já me contaram o bem que fizeste à tua sogra, depois do teu marido morrer. Deus vai-te pagar o bem que fizeste. Do que é que vale ser o chefe do exército do rei da Síria se tenho lepra? Minha senhora, eu sou só uma criada, mas sei que o meu Deus pode curar essa doença. Então vamos, marido. Vamos levar muitas riquezas e pode ser que te curem da lepra. Não sei se vai resultar, o profeta de Deus nem quis ver. Mas ele só disse para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É tão simples. Faz. Está curado, meu senhor. O meu Deus nunca falha. Sim, senhoras, o que desejam? Bem, está. Tenho decidido. Eu e esta mulher vivemos na mesma casa e dei à luz um filho. 3 dias depois, eu também. Durante a noite, o filho dela morreu e ela foi buscar o meu. É mentira, o filho é meu. Dê-me cá o filho. Está aqui a minha espada e vou cortar o vosso filho ao meio. Não, para mim pode ser. Mulher, aqui tem o seu filho. É a verdadeira mãe. Uma verdadeira mãe não quer que nada aconteça de mal ao seu filho. Minhas damas, o meu povo está em perigo por causa de Amã. Mas eu não me vou calar por causa que eu vivo no Palácio Real. Vamos orar a Deus. Sim, madame. Sim, madame. Esther, a mais bela do reino, diz-me o que tu queres. Venha um banquete que eu preparei mais a mão. Esther, diz-me o que tu queres. Eu e o meu povo fomos vendidos. Quem fez isso? Esse inimigo é a mãe. Os soldados querem matar todos os bebês israelitas. Preciso colocar o meu irmão nesta cesta e levá-lo para o rio, para que a filha do faraó possa vê-lo e acolhê-lo. Ai, princesa, aqui não tem Deus. Um lindo bebê. Vou adotá-lo e chamado Moisés, pois da água foi tirado. Princesa, vejo que tem um bebê. Quer ajuda para criá-lo? Sim, leva-o e traz-me quando estiver mais crescido. Daniel, fiz tudo para te ajudar. Por que é que não fechaste as janelas enquanto oravas? Agora vou-te ter de mandar para a cova dos leões.
Meu Deus é o único Deus e só Ele devo de adorar. Não temas, Daniel. Deus cuidará de ti. Daniel, o teu Deus protegeu-te? Sim, Majestade, Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Histórias incríveis. É verdade, agora não querem ser heróis da Bíblia. Boa! Também quer ser um super-herói? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Chegou o momento agora de falarmos sobre o novo mote, o novo projeto educativo da Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia. Tenho comigo 5 pessoas que me vão ajudar a apresentar este mote a toda a comunidade escolar dos nossos estabelecimentos de ensino. O pastor Artur Machado, que é o diretor do Serviço de Capelanias da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, o professor Tiago Alves, que é o diretor do Colégio Adventista de Oliveira do Douro, a professora Ana Magalhães, diretora pedagógica do Externato Adventista de Funchal, e a professora Marta Machado, do Colégio Adventista de Setúbal. Finalmente, a professora educadora Paula Girão, que é a diretora técnica do nosso Jardim de Infância em Setúbal também, Jardim de Infância Arco-Íris. Eu agradeço a todos por estarem aqui connosco esta tarde. Muito obrigado pela possibilidade que nos dão de ouvir realmente falar sobre o nosso projeto educativo. E eu passo a palavra de imediato ao pastor Artur Machado para nos explicar a importância de um plano diretor espiritual numa escola. Por que razão é que existe e que influência é que tem naquilo que é, de facto, a filosofia de ensino adventista do sétimo dia? Muito obrigado. Desde já, muito boa tarde. Tudo o que nós fazemos na escola tem como objetivo a construção e o desenvolvimento das diferentes dimensões do ser humano. A dimensão cognitiva, a dimensão emocional, social, física, moral e a espiritual. Ora, isto está em harmonia não apenas com a perspectiva holística do ser humano que nós defendemos como instituição, como também com aquilo que a psicologia do desenvolvimento tem vindo a descobrir ao longo dos últimos anos. E eu nomeio os trabalhos, por exemplo, de Piaget, de Kohlberg, de Erikson, de Fowler, que demonstraram que o ser humano passa por diferentes etapas ao longo do seu desenvolvimento e que essas diferentes dimensões fazem parte integrante desse mesmo desenvolvimento e devem, por consequência, ser contempladas numa educação global, equilibrada e que tenha em consideração, portanto, todas as dimensões do ser humano. Tal como a família, a escola é um meio de socialização. Tudo o que se passa na escola tem uma implicação na vida dos alunos, na vida das famílias, na vida dos professores e a educação não é apenas uma transferência ou uma transmissão de informações ou de conhecimentos, mas tem também a ver com a transmissão de princípios, de valores orientadores da pessoa humana, capazes de conferirem dignidade e sentido à vida, capacidade que leva o ser humano a agir na sociedade como um ser único, responsável, promotor do desenvolvimento e crescimento de si próprio e da própria sociedade. E é aqui que se enquadra justamente o plano diretor espiritual. O plano diretor espiritual que cada instituição educativa desenvolve está, em primeiro lugar, integrado no programa educacional da instituição. Faz parte da sua filosofia educativa. Significa isto que o plano espiritual permeia cada componente educativa dessa mesma instituição. Daí que esse plano não tem apenas a ver com o estabelecimento de um currículo de matérias apoiadas numa perspectiva bíblica, mas procura fornecer elementos que contribuam para uma resposta coerente em diálogo com as diferentes matérias e disciplinas e filosofias apreendidas, portanto, nas diferentes disciplinas curriculares e também fundamentada em princípios e valores capaz de responder às perguntas importantes que os alunos vão colocando no domínio da sua existência e que contemplam, mas não apenas, as questões de ordem espiritual. E o plano diretor espiritual tem também como objetivo levar toda a comunidade escolar a agir em prol da sociedade da qual faz parte. A existência de um plano diretor espiritual tem várias vantagens. Por exemplo, ele permite que a população escolar esteja ligada e unida através de uma estratégia comum, através de elementos de reflexão e de objetivos comuns. Ele permite também que haja uma maior interação e conhecimento pessoal dos diferentes intervenientes envolvidos.
Permite ainda à comunidade escolar elaborar e promover projetos em favor da sociedade. Desenvolve o respeito mútuo e a capacidade de diálogo e de relacionamento entre todos. Desenvolve a responsabilidade ética, moral e espiritual. Ajuda a ter uma abordagem global dos assuntos e dos problemas. E capacita os alunos e os professores a desenvolverem projetos que desafiem os seus próprios conhecimentos e que vão além deles. E, portanto, globalmente, esta é, digamos, a relevância de um plano espiritual, escolar, dentro de cada instituição. Muito obrigado, Pastor Artur. Realmente é muito relevante num estabelecimento de ensino adventista do sétimo dia ter uma filosofia por trás, aplicá-la, e o plano diretor é extremamente importante. Tal como são também os projetos educativos de cada um dos estabelecimentos. E eles orientam-se por um projeto educativo global, que é o projeto da Rede Escolar Adventista do sétimo dia, que tem um novo projeto, de facto, um novo mote e alguns alicerces e bases comuns que nos ligarão como rede desde o ano 2021 a 2024. E para nos explicar precisamente qual é esse projeto educativo e que novo mote é este, nós temos o professor Tiago connosco, o diretor do CAOD, Colégio Adventista de Oliveira do Douro, a quem passo desde já a palavra. Olá, Tiago, bem-vindo também. Olá, é um privilégio estar a me dirigir às comunidades educativas dos estabelecimentos de ensino da rede escolar. É muito bom estar a iniciar mais um triênio e um novo mote dos projetos educativos da rede escolar. E que mote este? ADN de heróis. Em primeiro lugar, ADN, isto remete-nos logo a uma referência à genética, é uma das áreas científicas que mais interesse e mistério encerra, mas é também uma daquelas áreas científicas que está em maior desenvolvimento na atualidade, mas que, acima de tudo, testificam que nós somos fruto do poder criador de um Deus, ok? Todos nós temos ADN, todos nós temos este código genético que nos torna únicos, mas que é fruto da atividade criativa de Deus. Então nós todos fomos criados únicos. Mas, além do ADN, isto é um ADN de heróis. Mas porquê os heróis? Porque os heróis procuram-se. Os heróis precisam-se neste momento, e concordarão todos comigo, que não podemos passar indiferentes à realidade em que estamos a viver, à realidade em que as famílias, as comunidades, a sociedade como um todo está a viver. Se há crise que todas as gerações viveram, esta é uma das maiores dessas crises. Uma crise em termos mundiais, uma crise social, económica, sanitária, ecológica, moral e até mesmo espiritual. E a resposta a esta crise é que nós precisamos de criar crianças e adolescentes e jovens que resistam, que vão resiliar, que vão reconstruir as suas vidas. E para isso tem que se basear numa educação, na solidariedade, no serviço, no espírito de missão, de superação, e para isso eles precisam de ser heróis. Então, os heróis precisam-se e procuram-se nos dias de hoje. Heróis, os alunos, as crianças e os jovens, mas também heróis, aqueles profissionais de educação, ok? Que têm na sua enorme responsabilidade educar e ensinar estas crianças, mas também os próprios encarregados de educação, as próprias famílias, a própria comunidade, que é a Igreja Adventista também, a comunidade alargada, que é aquilo que está à nossa volta, todos precisam ser heróis também para contribuir para esta educação. ADN de heróis. E isto baseia-se efetivamente naqueles que são as maiores referências dos heróis. E não vamos encontrar isso na banda desenhada, não vamos encontrar isso no cinema, vamos encontrar isso nas Sagradas Escrituras, ok? São muitos os heróis que nos são relatados na Bíblia e nós queremos efetivamente mostrar aos nossos alunos essas referências, esses valores. E um desses valores está precisamente na vida e na experiência de Josué. E por isso o texto base do nosso mote ADN de Heróis, ele encontra-se em Josué capítulo número 1, verso número 9. E vejam comigo as características do ADN de Heróis que estão neste versículo bíblico. Sê ousado e forte. Abandona o medo e a dúvida. Os heróis são ousados, são fortes. Os heróis são corajosos, não têm medo, são fiéis. O herói é também humilde. Reconhece que o seu objetivo
não é o de aperfeiçoar os seus poderes próprios para esta terra, mas sim o crescer rumo ao ideal da restauração à imagem de Deus. E segundo, um modelo do perfeito herói. E o perfeito herói é Jesus Cristo. Tanto Josué, tanto Jesus Cristo, eles viveram na dependência do Pai e foram uma inspiração para nós. Então, nós, profissionais de saúde, nós, alunos, nós, encarregados de educação, nós, comunidade escolar como um todo, nós somos chamados, nestes 3 anos, a sermos verdadeiramente heróis, a possuirmos este ADN que nos dá uma identidade, que nos firma nos valores bíblicos. Que Deus nos ajude a descobrirmos ou a redescobrirmos, a sermos fortes, ousados, a abandonarmos a dúvida, a abandonarmos o medo, mas a embarcarmos na descoberta, ok? Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, seres muito especiais para Deus. Muito obrigado, Tiago. Obrigado principalmente pelo entusiasmo com que nos apresentaste este projeto, porque de facto é preciso ser herói nos dias de hoje, não só como educador, mas também como educando, e os nossos filhos e filhas, os nossos alunos, os nossos educandos passaram por 2 situações muito difíceis no último ano que demonstraram isso mesmo, a necessidade que eles tinham de ser heróis e que todos nós também necessitamos hoje de o ter. Mas eu gostaria de chamar agora também à nossa conversa a professora Ana Magalhães, é a diretora pedagógica do Externato Adventista do Funchal, testemunhar aqui que é o primeiro ano em exercício das suas funções. Ela entrou em funções em setembro e logo com uma prova de fogo neste momento e 3 meses depois, novamente, a ter que orientar pedagogicamente a sua instituição para poder lidar com a situação que nós estamos a lidar neste momento de pandemia. E muito obrigado, Ana, por ter aceitado este desafio e os votos de toda a rede escolar que está unida neste projeto é que corra também bem para ti, que corra muito bem para toda a comunidade escolar também do Externato Adventista do Funchal. E hoje eu tenho uma pergunta para ti que tem a ver com o seguinte, principalmente para os nossos pais encarregados de educação que nos estão a ouvir. Uma coisa, de facto, é nós falarmos sobre os planos diretores espirituais, sobre os projetos educativos dos colégios, que parecem coisas um pouco tangíveis e, se calhar, que passam ao lado daquilo que é a realidade do dia-a-dia de uma criança e da sua família. Mas tudo se resume, no fundo, a uma sala de aula com um professor, com os seus alunos, que tem que ter um projeto. E eu gostava que nos pudesses dizer como é que se concretiza num projeto de sala tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. E a palavra, a partir deste momento, é tua, Ana. Antes de mais, boa tarde a todos e agradeço as palavras do Paulo Sérgio. Realmente tem sido um desafio, mas com a ajuda de Deus temos feito o melhor possível pelo Externato Adventista do Funchal. Em relação à pergunta que colocaste, realmente faz sentido porque muitas vezes nós pensamos num projeto educativo, que é um projeto educativo da rede, e é importante nós nos focarmos como é que ele depois é uma realidade na sala de aula. Todos os projetos educativos da rede escolar que eu conheci até agora, portanto, eu sinto que são pensados e foram construídos de forma a serem adaptados à realidade de cada escola. Portanto, eles fazem sentido na vida dos alunos da rede escolar. O Externato Adventista do Funchal, mais especificamente, não é, tem nos últimos anos definido um conjunto de atividades ao longo do ano, que vão concretizar as ideias que são pensadas a quando do projeto, da elaboração do projeto educativo. Portanto, a ideia é, neste caso, o projeto educativo ADN de Heróis foi construído e será a base de trabalho para que depois cada escola possa usá-lo e construir o seu próprio projeto educativo. Cada grupo, não é? Cada grupo que constitui cada escola vai analisá-lo e adaptá-lo à sua realidade. Em específico, depois, cada professor, conhecendo os seus alunos melhor do que qualquer outra pessoa, não é? Vai procurar desenvolver o projeto e todas as competências que estão relacionadas com o mesmo junto da sua turma.
Às vezes é trabalhado de uma forma mais explícita, outras vezes nem tanto, não é? Nós sabemos que o professor não está lá para trabalhar apenas os conteúdos, muito mais um professor de uma rede escolar como a nossa, não é? Há muitas outras coisas que são trabalhadas que vão acima de tudo encontrar aquilo que o aluno precisa para a sua vida. Muito mais do que os conteúdos de matemática, de português, de estudo do meio e das outras disciplinas, nós queremos formar crianças que tenham bons valores. E este projeto educativo, o Tiago já referiu um bocadinho, e tu também, está focado em competências importantes para a situação que nós estamos a viver neste momento, pelos quais os nossos alunos estão a passar. Portanto, é importante que nesta fase de medo, de dúvida, de incerteza, nós possamos ajudar os nossos alunos a serem cada vez mais ousados e fortes, não é? Como Josué. Portanto, penso que faz todo o sentido que depois cada professor vá ter como base para as suas aulas, para as suas atividades, para tudo o que realiza na sala de aula, ter como base este projeto e, acima de tudo, não é o exemplo de Josué e de Jesus, que foi o nosso maior exemplo, o nosso maior herói. Muito bem, muito obrigado, Ana. E eu tenho que atestar, como diretor do Departamento de Educação da nossa igreja, tenho que atestar, de facto, o privilégio que tem sido trabalharmos em conjunto, com o apoio das nossas capelanias e do diretor de serviço de capelanias aqui. Também peço que transmita aos nossos capelães esse nosso apreço pelo apoio que nos têm dado e de verificar que a própria rede tem trabalhado em conjunto para construir de facto, este projeto comum, esta base comum, para que nós possamos, em cada estabelecimento de ensino, estabelecer aquilo que são as prioridades. E também o contributo inestimável que a professora Marta tem tido para esse processo e que nos vai explicar hoje, relativamente ao Colégio Adventista de Setúbal, de onde vem, como é que nós pretendemos, com este projeto educativo, salientar algumas competências que não são só curriculares. De facto, para além do currículo, que é o currículo comum de qualquer estabelecimento de ensino, há uma série de coisas que nós gostaríamos, nos próximos 3 anos, que fossem salientadas naquilo que é o projeto educativo de cada uma das nossas crianças. E, para isso, eu peço à Marta que se possa juntar a nós e explicar-nos quais são essas competências. Olá, boa tarde. Muito obrigada por ter a oportunidade de aqui estar e de estar junto a este painel tão importante. Obrigada por também poder partilhar estas ideias e realmente eu quero falar um bocadinho sobre estas ações estratégicas que são aquelas que vão dar fundamento às atividades e iniciativas do projeto educativo e que vão ser transversais. E também são as competências que nós vamos desenvolver em cada instituição. E estas competências são pensar, integrar, cuidar, explorar e celebrar. E a pergunta que eu quero colocar é, será que estas competências são importantes para esta educação e para a educação que estamos a atravessar neste momento, para uma educação atual? São extremamente importantes. Pensar, refletir. Nós vivemos numa sociedade que tem tanta informação e que a informação está à distância de um clique. Rapidamente nós podemos ter muita informação, mas infelizmente, apesar de termos tanta informação, esta sociedade é uma sociedade muito pouco informada, porque as informações são muito processadas, são entregues, mastigadas à população mundial e ela aceita, a população não sabe explorar por ela e tentar descobrir qual é a informação adequada. E é isso como educadores que nós temos de fazer. Nós temos de ensinar as nossas crianças, treiná-las a saber pesquisar as informações adequadas, onde procurar, saber fazer uma triagem, saber escolher. Elas têm de treinar a sua individualidade e não é fácil criar uma individualidade numa criança, é preciso treino, é preciso deixar a criança fazer, sabê-las orientar e deixá-las para elas aprenderem a saber fazer. E depois também integrar as crianças. Sabem que os nossos colégios hoje em dia têm sido procurados cada vez mais por famílias que não conseguem integrar os seus filhos noutras escolas, por vários motivos. Podem ser por motivos disciplinares, por motivos de aprendizagem, e nós temos sido um porto de abrigo para estas famílias. Nós temos de ensinar os nossos alunos e todos aqueles que trabalham na nossa instituição a saberem integrar. Somos todos diferentes e nós precisamos de acolher tudo o que é diferente à nossa volta. Tem de haver empatia
e a empatia hoje em dia não existe. Isso também passa para o cuidar, saber cuidar, tentar descentralizar um bocadinho o próprio eu e saber cuidar não só do planeta, mas também do outro. Aqui na escola nós tentamos que as crianças tenham compaixão do planeta, tenham compaixão dos animais e também do ser humano que está à nossa volta. É muito importante saber cuidar e perceber que a vida não gira à nossa volta, mas nós fazemos parte de uma sociedade. E depois saber explorar. Isso tem muito a ver, infelizmente, com a escola, que está sempre a ensinar da mesma maneira. E nós temos de conseguir quebrar esse ritmo. Nós não podemos simplesmente entregar as disciplinas, o currículo às crianças. Elas têm de descobrir por elas próprias. Elas têm de sair da sala de aula e poder explorar por elas, para elas poderem compreender, elas poderem sentir na mão o que é que estamos a aprender. Isto é um desafio principalmente para os professores, não tanto para os alunos, porque estamos habituados a um estilo de ensino muito próprio e nós temos de aprender a deixar as crianças seguirem e elas poderem explorar por elas. E por fim celebrar. Sim, porque nós podemos viver em momentos muito difíceis, mas nós também temos de celebrar o que é tão importante e acho que nós muitas vezes esquecemos de celebrar o dom da vida, sabemos celebrar que Deus tem cuidado de nós constantemente e celebrar até as pequenas coisas da vida. Portanto, estas são as competências que nós queremos desenvolver no projeto educativo. Muito obrigado, professora Marta. E agora, finalmente, temos a educadora, professora Paula Girão, diretora técnica do Jardim de Infância Arco-Íris, também em Setúbal, que tem uma particular missão, que é dirigir pedagogicamente uma instituição que tem os nossos mais pequeninos, que conta com berçário, com creche, com Jardim de Infância. E ela vai nos explicar porque é que o ADN é um acrónimo que vale a pena decorar muito bem, porque são 3 palavrinhas que contam muito, principalmente para estes mais pequenos, mas eu penso que para toda a sociedade também. Olá, Paula, obrigado pela tua presença também e tens a palavra agora. Olá, Paulo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria dizer-vos que a ADN é uma sigla que praticamente toda a gente conhece, a não ser estes mais pequeninos que não sabem o que isso é. Mas nós, quando falamos mesmo no ADN, este ADN significa algo muito esquisito, muito difícil até de dizer, aquele tal ácido desoxirribonucleico. É tão difícil e nós tentamos, mesmo com mais pequeninos, fazer e com mais crescidos, e esta palavra sai sempre assim. Trocamos, mexemos, de tal forma que este conjunto de coletivo que se reuniu decidiu que não valia a pena trabalhá-lo assim e transformou-o em 3 outras palavras que não são o ácido, mas são o amor. São o descobrir, com o D, e são o nutrir. Isto parece que não faz muito sentido, com aquele descobrir no meio, talvez mais o amor com o nutrir. E isto parece-me que é uma coisa que já está inata. O amor, o que é que custa amar? Não se aprende, nós não podemos ler, não se aprende. Mas o que é certo é que aparece connosco e realmente há alguém que nos ensina, há alguém que, pelo seu exemplo, nos foi mostrando como é, e é mesmo uma aprendizagem. E é de tal forma tão importante que eu lembro-me de uma história de um comerciante holandês, e ele queria adquirir um diamante para a sua coleção, faltava-lhe apenas aquele, e tinha que ter determinadas características. Ele fez esta divulgação. Alguém em Nova Iorque, provavelmente um traficante, encontrou e soube dizer-lhe em que sítio é que ele deveria procurá-lo. E foi realmente o melhor local, o mais específico, onde ele poderia encontrá-lo. E ele dirigiu-se a essa loja, onde encontrou lá 2 pessoas,
assim que o senhor entrou, foi logo o primeiro que se chegou ao senhor e mostrou-lhe. Ele falou-lhe de todos os pormenores técnicos que essa pedra tinha. Mas o holandês não ficou muito convencido e, apesar de ser aquele que ele queria, não reuniu todas as características que achou que deveria ter. Então ia-se embora. E no momento em que ele se dirige para a porta, a outra pessoa que estava com ele nessa loja dirigiu-se a ele e disse: o senhor importa-se que eu lhe mostre de novo este diamante? Ele achou aquilo um bocadinho estranho, mas mesmo assim disse: está bem, eu aceito. Então esse homem pegou no diamante e, em vez de lhe dizer toda a informação que o outro, não disse nada que o outro tivesse repetido, ele apenas pegou nele e disse: esta é a pedra mais bonita que eu vi entre todas. É aquela que me trouxe a beleza, que me trouxe a afinidade, e eu tenho por esta pedra um amor excepcional, porque ela é realmente diferente. O holandês comprou a pedra, mas antes de se ir embora disse-lhe: mas como é que o senhor põe alguém a vender uma pedra e não consegue que seja vendida, e depois de repente é o senhor que me a vende? Ele diz: olha, ele é realmente o melhor empregado que eu tenho neste ramo e que existe, sabe de tudo, melhor do que eu, tem toda a informação técnica. E eu pago-lhe imenso por ele ser o meu funcionário, mas eu pagar-lhe ao dobro se eu conseguisse meter nele aquilo que eu sinto. E a única diferença é que ele sabe de diamantes, mas eu amo-os. E foi esta a diferença, porque realmente o amor é belo, porque realmente ele modifica tudo ao nosso redor, porque o amor afasta a agressividade e ele oferece resposta a quase tudo. E quando nós realmente amamos Jesus, amamos também todos os outros. E quando se trata de compartilhar, Cristo, a questão não é saber sobre Jesus, mas o quanto o amamos. E o amor é uma planta de origem celeste, que precisa de ser cultivada e nutrida. Encontramos isto escrito em testemunhos seletos por uma escritora de nome Ellen White. Claro que com o amor vem também o nutrir. O descobrir parece que não tem muito a ver com isto, mas o nutrir, quem ama não pode deixar de nutrir. E nós fazemos isso de uma forma natural com todas as crianças. E elas não se importam com nada do passado, não se preocupam. A felicidade para elas não é o quando, é no enquanto. Enquanto elas estão a brincar, enquanto elas estão a fazer, é isso que importa. Esta é a felicidade. E nós temos que saber exatamente o que eles trazem para a mesa e tirar partido daquilo que eles têm ali para que lhes possamos proporcionar tudo o resto. E não torná-los apenas estafetas dos seus próprios objetivos. E apesar de se tentar muito, toda a nossa organização educacional, nossa, quer dizer, do país, tem alguma dificuldade nisso, porque nós estamos no século XXI, somos professores do século XX e continuamos a ter uma educação do século XIX. E esta coisa é difícil de interagir. Mantemos em carteiras em que apenas partilhamos com os outros as costas. E para partilharmos alguma coisa de diferente, encarando-os, temos que fazer de uma forma secreta, sem que ninguém nos apanhe. E por outro lado, é uma educação de competição que nós, como pais, como mães, o que queremos é que os nossos filhos cheguem primeiro, tenham sucesso primeiro, porque a oportunidade está para quem chega primeiro, para quem tem mais valor quantitativo, não propriamente qualitativo. E enchemos os nossos filhos de extracurriculares, não só porque não temos tempo para estar com eles, mas porque é aquilo que lhes pode dar as competências para que sejam mais sucedidos no futuro. E as coisas não funcionam assim. Nós deixamos de lhes permitir que brinquem, que descubram. E as crianças nascem com uma virtude maravilhosa, que é a curiosidade.
eles têm um desejo interior de descobrir, de aprender isso, e isso é ativo, não é passivo. E quando nós apenas nos sentimos como professores que têm uma mangueira na mão e que vão encher o depósito da criança, eles são passivos e não podem ser, porque é com a atividade deles, é com a forma como eles se põem connosco em sala, em grupo, que eles se desenvolvem, que aprendem, que adquirem conhecimento. E esta educação na curiosidade não é um método, é uma filosofia de vida, é uma forma de ver a criança, e mais importante de tudo é este olhar que nós, como educadores, que nós professores temos e que tivemos ao longo destes últimos 3 anos, cujo mote era olhar 3D, mas que já tínhamos antes, e que deverá permanecer ao longo da nossa vida, este olhar 3D, que permite que tornamos cada criança diferente por aquilo que ela é, com todos os seus pormenores e as características, tal como aquele bilhete de identidade que o ADN tem em cada um, e que possamos não fazer com que as crianças sejam, como diz Carl Jung, nascem originais e crescem fotocópias. É tudo. Muito obrigado também à Paula, muito obrigado a todos por terem dado o vosso testemunho também e aquilo que nós podemos acrescentar com este projeto educativo aos nossos estabelecimentos de ensino. Eu agradeço particularmente por aquilo que tem sido a ação de cada um de vós, não só nos estabelecimentos de ensino, mas naquilo que é o fortalecimento na união da Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia. E nós vamos prosseguir com o nosso programa, marcaremos encontro com certeza absoluta para daqui a algum tempo, para continuarmos a falar sobre este mote noutras oportunidades. Muito obrigado a todos. Deus sempre cumpre, Deus nunca falha, suas promessas de amor. Mas tua parte terás de fazer, esforça-te, anima-te, podes vencer. Nesta batalha o Senhor é contigo, vai sempre à frente, Ele é teu abrigo. Não tenhas medo, faz como Josué. Para venceres, precisas ter fé. Vê o exemplo lá em Jericó, Deus sua promessa cumpriu. Ao som das trombetas, os muros no chão, esforça-te, anima-te, sê bom cristão. Nesta batalha o Senhor é contigo, vai sempre à frente, Ele é teu abrigo. Não tenhas medo, faz como Josué. Para venceres, precisas ter fé. Nesta batalha o Senhor é contigo, vai sempre à frente, Ele é teu abrigo. Não tenhas medo, faz como Josué. Para venceres, precisas ter fé. Para venceres, precisas ter fé. Muito obrigado ao Externato Adventista do Funchal, aos seus colaboradores, professores, assistentes educativos e principalmente aos alunos. Um grande abraço para os pais, para os encarregados de educação. A comunidade educativa do Externato Adventista do Funchal está no nosso coração, da Igreja em Portugal e da Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia. Chegou o momento de lhe apresentar a nova edição do livro Educação, publicada pela publicadora Servir, a quem agradecemos e
edição que também o Departamento de Educação apoiou. Porque é importante nós sabermos que a nossa filosofia está baseada na Bíblia. Nós temos um projeto educativo que tem, de facto, uma orientação, uma inspiração que consideramos vindas de Deus. E gostaríamos de partilhar consigo esta oportunidade de estudar este livro. Estamos a oferecer alguns exemplares no bate-papo, como já reparou com certeza absoluta, e também o entusiasmamos a que possa ver os vídeos introdutórios a cada capítulo aqui, nesta página do canal da Educação Adventista em Portugal. Existem alguns links em cada capítulo, na apresentação de cada capítulo, que vão para PDFs editáveis que estão no portal da Igreja Adventista em Portugal e que poderá utilizar para fazer um estudo mais sistemático, mais profundo deste livro. É um livro importante porque contém, de facto, os princípios basilares do que é o educar para a eternidade, que é o lema da Educação Adventista, do que é também o olhar para cada aluno sob o ponto de vista integral, mental, físico, social e espiritual. Eu convido a ouvir as palavras do pastor e do professor Mários Montiano, que é o diretor de educação da Igreja Adventista ao nível europeu, da divisão intereuropeia. Ele vai-nos explicar como é que o livro chegou até aqui e qual a sua importância no projeto educativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Greetings again, dear Portuguese colleagues. Ever since the idea of education became one of the priorities of Adventist pioneers in the 19th century, Ellen White has been not only a guide for project initiators, but also a prophet. The relationship between Ellen White and Adventist educators was a dynamic one, in which the participants in this dialogue learned from each other. The educators from her writings, and she from their efforts, assaulted by difficulties and sometimes mistakes. In fact, it is impossible to understand Adventist education in its historical and current dimensions without understanding the impact that Ellen White has had on this endeavor. She was not only a major character in this script, but also the only Adventist leader who maintained uninterrupted contact with the field of education from the beginning to the end of the period during which the idea of Adventist education emerged, which is considered to have been 1910. In the first nearly 30 years of prophetic ministry, Ellen White wrote nothing about formal education because, apart from sporadic initiatives, Adventists did nothing to open educational institutions. However, when the first Adventist school opened in 1872 in Battle Creek, Ellen White wrote the article Proper Education, stating that Adventists must be reformers in education. However, this article reveals that Ellen White herself did not fully and balancedly understand God's expectations for Adventist education. For example, what is the role of the Bible, or that of physical labor in the curriculum, etc. In 1881, she wrote another article, Our College, which was read to the delegates of the General Conference, in which the Bible is recommended as a central element of Christian education. The impact was so strong that leaders felt that the gap between the ideal described in this article and was what actually happening at Battle Creek was way too big. Consequently, they voted to close the college for 1 year. The real revolution in Adventist education takes place in the 1890s and begins with an education convention in Harbor Springs, after which Adventist education begins to take shape and becomes a priority by placing the Bible at its center against the classics of ancient literature, by emphasizing the role of physical activity,
and by establishing schools on large areas of land. However, 3 months after this convention, Ellen White heads for Australia. The 10 years spent there represent the period of her greatest contribution to Adventist education, both in terms of writing and concrete action. She became personally involved in the opening of Avondale College, a school that finally reflected the idea of Adventist education as she had formulated in after 20 years of study on the subject, and which had been presented at the convention held in 1891. During the decade spent in Australia, Ellen White continues to write a series of articles advocating quality education achieved by means of a new kind of Adventist school in comparison to the negative example of Battle Creek. Thus, much of Ellen White's writings on education were produced in connection with the Avondale experience, and they continued to guide Adventist education in the 20th century. Most of these pieces of advice, which proved their effectiveness in the opening of that flagship school, Avondale College, can be found in the book Education. After over 25 years of study, dialogue with God, experimentation with various methods, rise and fall in some cases, this book is finally written. The principles articulated in education, although a little understood at first, gradually became the foundation of Adventist education. You have in hand and at hand a textbook that talks about both the philosophy of Adventist education and the ways in which it must take shape. Is it worth reading? Remember, friends, in 1890, there were 9 Adventist schools worldwide. In 1910, 600, and in 2020, 9,000. By reading it in prayer and fulfilling it boldly, you are accomplishing God's plan for Adventist education. A Igreja Adventista tem uma Secretaria de Educação em cada igreja e opera mais de 9.000 escolas, num total de 2 milhões de alunos no mundo inteiro. Esta harmonia alicerça-se na mensagem bíblica de educação, que tem apenas uma visão: educar para a eternidade. Conheça e aplique os princípios da educação através da leitura e do estudo do livro Educação de Ellen White. Agora numa nova edição da publicadora Servir em linguagem atual e com acompanhamento de guia de estudo para toda a família. Assista aos vídeos introdutórios que encontrará no canal do YouTube da Educação Adventista Portugal. E temos connosco agora os administradores dos nossos estabelecimentos de ensino da Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia. Eu vou começar por apresentá-los por ordem e peço que se possam manifestar a cumprimentar as suas comunidades escolares também. A Ângela Espírito Santo, que é a diretora do Jardim de Infância Arco-Íris em Setúbal e também do Colégio Adventista de Setúbal. O João Daniel Faustino, que é o diretor do Colégio de Talentos em Lisboa. O pastor José Manuel Lagoa, que é o administrador do nosso Externato Adventista do Funchal, e a Rita Duarte, que é administradora do Colégio Adventista de Oliveira de Douro. Eu agradeço a todos por estarem aqui presentes e vamos ter a oportunidade de os ouvir. Este é um momento em que nós temos a oportunidade de conhecer melhor cada um dos nossos estabelecimentos, com certeza qual é a sua realidade atual, os alunos que têm, um projeto que nos queiram apresentar, são completamente livres para se dirigirem não só às suas comunidades escolares específicas, como também a todos aqueles que nos estão a ouvir da nossa igreja e também dos outros estabelecimentos de ensino. Eu vou começar pela Ângela. Muito obrigado, Ângela, pela tua presença. E eu gostaria que começássemos precisamente por falar sobre o Arco-Íris, esta instituição que tem berçário, creche, jardim de infância, na cidade de Setúbal. Bem-vinda, Ângela. Obrigada, Paulo, e muito boa tarde a todos. Também quero cumprimentar os meus colegas da Rede Escolar Adventista. É um prazer estar aqui convosco também esta tarde. Quero também cumprimentar todos os pais e alunos que nos escutam durante esta tarde.
Ora bem, relativamente ao nosso projeto de educação no Arco-Íris, é um estabelecimento que funciona, que já existe há cerca de 40 anos. Ele nasceu, o projeto de educação em Setúbal nasceu no edifício da Igreja Adventista de Setúbal, mas neste momento o Arco-Íris encontra-se numas novas instalações, já desde 2004, que inicialmente não era só, não era com as valências que temos agora, não é? Inicialmente éramos só pré-escolar, mas dadas as exigências que foram surgindo, as solicitações da população ali ao redor, nasceu depois então as outras valências. E uma sala de creche surgiu mais tarde, mas depois, recentemente, então, a sala de berçário, e é assim que nós estamos atualmente, nestas valências de pré-escolar e creche. Temos lotação para 74 alunos, graças a Deus a nossa lotação está completa e neste momento já estamos a tratar das renovações para o próximo ano, para aqueles a nível interno e para aqueles que desejarem ingressar no próximo ano. Em nível do nosso pré-escolar, como temos 2 salas, as coisas em termos de vagas é diferente, mas em termos de creche, para o próximo ano eu posso-vos dizer que já não temos vagas, porque as pré-inscrições que temos vão preencher estas vagas que estarão disponíveis para o próximo ano. É um desafio que temos, nós gostaríamos muito de poder alargar a nível essencialmente, uma das salas de creche, que é o início da marcha, que é muito solicitada, mas não temos espaço naquele edifício para ter mais outra sala. Ora, os nossos projetos a nível do Arco-Íris, nós somos uma escola essencialmente muito preocupada com o ambiente, somos uma ecoescola há cerca de 15 anos, e não podia ser de outra forma, não é? Se nós queremos que Deus criou um mundo para nós devemos cuidar deles. E é um dos projetos que nós desenvolvemos ao longo do ano, é de facto este projeto de ecoescolas. Temos muitos outros projetos de solidariedade, de serviço à comunidade. Nós temos parcerias com a Câmara Municipal de Setúbal, com a Junta de Freguesia, agora e recentemente com a ES, que é a Escola Superior de Educação, e com outras entidades, para podermos desenvolver estes nossos projetos de serviço à comunidade. Bem, de modo geral, isto é o que nós temos desenvolvido, além de todos no âmbito da área pedagógica, mas essencialmente é estes os projetos que desenvolvemos. Não sei se, Paulo, queres que eu fale mais algum pormenor? Não, eu agradeço imenso e um abraço muito grande para o Jardim de Infância Arco-Íris. Nós tivemos a possibilidade também de ouvir a diretora pedagógica noutro momento e que vimos de facto que amar, descobrir e nutrir tem um papel muito, muito importante nesta instituição, o envolvimento com a comunidade. Eu próprio sou testemunha da última vez que visitei, fiquei muito impressionado porque nós infelizmente agora não saímos muito de casa e no momento em que nós estávamos a visitar aquela instituição, as crianças andavam naquele espaço contíguo ao próprio colégio, a possibilidade de estarem na natureza, de poderem estar umas com as outras, com toda a segurança neste momento e o projeto que vocês têm é um projeto maravilhoso e tudo de bom também para o Jardim de Infância Arco-Íris. E vamos passar agora para Lisboa, para o Colégio de Talentos, onde o seu diretor, João Daniel Faustino, tem feito também um trabalho muito importante, a mais recente das instituições, mas ao mesmo tempo aquela que tem sido um desafio extraordinário, principalmente na área do primeiro ciclo, que é uma novidade desde o ano passado, nós termos o primeiro ciclo regularizado e não só em termos de ensino individual. E, portanto, eu gostaria de dar a possibilidade ao João Daniel de nos falar um pouco também sobre o Colégio de Talentos. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, de poder o colégio estar aqui representado. Na realidade, o Colégio de Talentos é a escola mais recente, no entanto, bebe do ADN que a educação adventista em Lisboa já tem. Celebrou-se o ano passado, 85 anos de educação adventista aqui na área de Lisboa. O Colégio de Talentos ele está situado aqui na Estefânia, no centro mesmo de Lisboa, e isso é uma das coisas que
que atrai aqui no colégio. Realmente, o primeiro ciclo foi a novidade já no ano letivo anterior. Terminámos o ano letivo com a aprovação e com a legalização do primeiro ciclo, e dessa forma podemos aumentar aquilo que é a nossa capacidade, que neste momento atinge os 79, a possibilidade de termos 79 crianças neste espaço. É claro que este é um espaço antigo, no meio da cidade de Lisboa, mas que conta com uma equipa profissional, uma equipa com qualificações para este trabalho, e também que temos um projeto educativo muito centrado no ensino individualizado de cada criança, sempre baseado naquilo que são os princípios e os valores da Igreja Adventista, e por isso um colégio cristão disponível em Lisboa. Neste momento temos ainda algumas vagas para o ano que vem. Nós temos crianças desde a creche até ao primeiro ciclo, e as inscrições estão abertas, se alguém quiser e precisar de colocar os seus filhos no ensino de excelência. Este é o colégio certo. Muito obrigado, João. Eu realçava particularmente, há uma expressão que o Presidente da nossa União usa com muita frequência, que tem a ver com a questão da missão urbana, e de facto nós temos a possibilidade de termos um estabelecimento no coração de Lisboa, a maior cidade do país, a capital do país. É algo de muito relevante, sem dúvida nenhuma, e faz-se de facto aqui o apelo a que as famílias das igrejas de Lisboa possam usufruir deste projeto, que é de facto muito importante, e é um projeto que não tem só a ver com o apoio que pode dar às igrejas e à comunidade urbana de Lisboa, mas que eu posso testemunhar nos excelentes resultados que os alunos ao longo dos anos têm alcançado, porque durante muito tempo foi necessário que fossem fazer os exames no final do 4º ano aos seus agrupamentos de referência, e esses resultados eram extraordinários. Tu não referiste, eu também sei que muitas vezes quando nós falamos em causa própria não estamos tão à vontade, mas eu credencio, e de facto acontece que agora já não são necessários esses exames, porque o ensino é regular, mas com certeza que os resultados vão ser os mesmos, e todo o potencial daquilo que é o corpo docente e não docente do colégio se reflete nesses resultados. E, portanto, um grande abraço também para o Colégio de Talentos, e muito obrigado, João, pela tua presença. Temos connosco também a Rita Duarte, que é administradora do Colégio Adventista de Oliveira de Douro, o Colégio de União, da nossa União Portuguesa, o nosso colégio maior, que fica na zona de Vila Nova de Gaia. Eu agradeço, Rita, também a tua presença, agradeço muito pelo facto de teres aceitado estar connosco, e gostaria que nos apresentasses aquilo que preparaste para nós, para nos falar um pouco sobre o Colégio Adventista também de Oliveira de Douro. Olá, Paulo, obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. E o que é que eu vos posso dizer em relação ao nosso colégio? Ora, o nosso colégio realmente é o que tem mais alunos a nível nacional, tem umas instalações enormes, com enormes espaços verdes, e é muito bom porque os alunos sentem-se lá à vontade e conseguem desenvolver atividades junto da natureza, que é excelente para eles. Neste momento, o nosso colégio está com 170 alunos, mantivemos o mesmo número de alunos do ano passado, e eles estão repartidos entre o pré-escolar e o 9º ano do ensino básico. Temos também um projeto piloto que estamos agora a desenvolver em parceria com os pais, é um regime que é efetuado em parceria com os pais, que é o regime do ensino doméstico, e neste regime temos, neste momento, 3 alunos. As nossas turmas são turmas que se caracterizam por serem relativamente pequenas. Elas têm, em média, cerca de 15 alunos. Mas, para a parte pedagógica, é muito bom, porque o apoio que os professores dão é sempre um apoio mais personalizado. Ora, com a pandemia, não é? Nós temos um ano letivo atual fora do normal, muito atípico, e o transato também foi, e acabou por terminar também desta mesma maneira. Mas não deixam de ser anos que são muito desafiantes para nós, pois eles obrigam-nos a atualizar, obrigam-nos a modernizar e obrigam-nos também a rever procedimentos. E por isso nós temos também que agradecer a toda a comunidade escolar pela forma como se adaptaram ao nosso plano de contingência. É muito bom verificarmos a alegria com que os alunos regressam à escola, é contagiante. O facto de vermos aquele sorriso nas nossas crianças e o desejo deles de regressar à escola justifica todo o esforço e o reforço de trabalho que tem sido efetuado nos últimos tempos.
Este ano o CAOD tem um projeto transdisciplinar muito importante e que foca precisamente este tema da saúde que tanto está em voga. É um projeto que vai desde o pré-escolar até ao 9º ano e está a ser elaborado em parceria com a nossa rede escolar, com a New Start. A sua dinâmica radica na produção de recursos, de conteúdos informativos divulgados através da multimédia, plataformas digitais e tecnologias de informação. Este evento promove o estilo de vida saudável, sustentado na integridade do ser humano, no seu bem-estar físico, social, mental e espiritual. E assim fomenta atitudes e valores solidários, concretamente a amizade e a irmandade da família humana. É um projeto muito importante e que nós estamos a desenvolver ao longo deste ano letivo. E termino assim, olha, informando que neste momento o nosso colégio já tem as inscrições abertas para o próximo ano letivo e que aqueles que desejarem podem contactar os nossos serviços de secretaria para receberem mais informações. Muito obrigado, Rita. Vou vestir aqui duas camisolas diferentes, a de ex-aluno do CAOD e a de diretor do Departamento de Educação em Portugal, para dizer o seguinte. Primeiro, como ex-aluno, realmente o facto, o privilégio que é nós termos as instalações do CAOD que existem, o corpo de docentes que existe, a experiência educativa que existe no CAOD e que marca, de facto, a vida das pessoas que por lá passam, e esse é o meu testemunho pessoal. Poderia ser também o testemunho, por exemplo, do pastor José Manuel Lagoa, que foi meu colega lá, embora não pareça, eu sou um bocadinho mais novo do que ele. Mas, para além disso, agora como Departamental de Educação, eu gostaria de dizer duas coisas muito rápidas sobre o CAOD também como testemunho. Primeiro, como vocês montaram realmente o plano de contingência para fazer face àquilo que foi este ano letivo, já vinha desde o ano passado, e que teve 3 partes, digamos assim, diferentes. Primeiro, a rapidez com que o próprio CAOD teve a possibilidade de passar, de transitar para um ensino através de meios telemáticos. Em segundo lugar, o apoio que deu à própria rede escolar. Eu acho que todos nós e os meus colegas aqui presentes poderemos testificar e testemunhar que o CAOD foi muito importante nesta transição, porque nos foi possível, com a experiência que tinha, com o número de docentes e não docentes que tinha, com o corpo também administrativo, o apoio que deu à rede foi realmente muito importante. E um terceiro ponto que também me parece muito relevante, que é o facto da infraestrutura do CAOD, as suas instalações, terem as condições que têm, permitiram de facto uma criação de condições de segurança para este ano letivo particularmente importantes. E isso foi relevante, essa confiança é relevante, e eu quis deixar esse testemunho aqui também, porque de facto há 2 aspectos muito importantes para o futuro que nós tiramos aqui: a segurança e a flexibilidade. E todas as nossas instituições, os nossos estabelecimentos têm procurado fazer, ser seguros em primeiro lugar e ser flexíveis, de maneira a manter a mesma qualidade de ensino. E acho que todos nos unimos nisso, não só em relação ao CAOD, mas que a própria rede escolar o tentou fazer todos em conjunto. Mas isto, eu não queria falar muito, tinha só que deixar este testemunho. Vou passar a palavra ao pastor José Manuel Lagoa, que é o administrador do Externato Adventista do Funchal, uma escola que nos é também particularmente querida, não é só por ser uma escola insular, a nossa única escola nas ilhas, mas é porque dá um testemunho extraordinário também no seu local, um testemunho particular, muito reconhecido pelas autoridades locais e que tem principalmente a ver com o facto de ser conhecida como uma escola inclusiva e com particular atenção à individualidade de cada aluno. Portanto, também para o Funchal um grande abraço e a palavra a partir deste momento, pastor José Lagoa, é tua. Um abraço também para todos. Queria cumprimentar a todos os colegas que estão aqui neste painel, cumprimentar também todas as pessoas que nos estão a ver neste momento e agradecer também pela possibilidade e privilégio de podermos partilhar um pouquinho daquilo que é ou que são as nossas comunidades escolares. Em relação à escola do Externato Adventista aqui no Funchal, apesar das circunstâncias que nós temos estado a viver agora nesta pandemia, temos, com a ajuda de Deus, ultrapassado, portanto, essas dificuldades e temos conseguido, portanto, ultrapassar cada uma delas em cada momento. Encontramos-nos como escola, como externato, aqui praticamente no centro desta cidade do Funchal. Neste momento nós temos aqui na nossa escola 70 alunos, portanto a nossa pré neste ano está cheia. Temos ainda algumas poucas vagas no primeiro ciclo para atingir, portanto, o número máximo que nós temos no nosso alvará. No início deste ano escolar, já no final do ano passado, nós pensávamos, e pela dificuldade que estamos a
a passar em relação a esta pandemia. Pensamos, bom, o número de alunos provavelmente no próximo ano ele vai descer, mas pela graça de Deus nós tivemos ainda mais alunos do que no ano anterior. Nestes últimos 4 anos temos vindo sempre a subir o número de alunos a cada ano. As inscrições, portanto, elas estão abertas, sejam rápidos, porque podemos já não ter lugares muito em breve. Neste momento, nós somos uma escola com projetos, temos vários, temos a Ecoescolas também, que temos desenvolvido ao longo do ano, temos algumas parcerias também com outras instituições que no nosso plano escolar nós temos tido, portanto, algumas iniciativas também ao longo deste ano e ainda algumas também ao longo do resto deste ano que temos diante de nós. Temos também alguns desafios como escola, alguns sonhos, o sonho de melhorar as nossas instalações, porque ainda são um pouco antigas e têm algumas necessidades. Queremos continuar a ser uma escola de referência na nossa ilha, como já referiu há pouquinho o Paulo Sérgio, e queremos também continuar a ser uma escola em que as crianças se sintam bem, que as crianças se sintam felizes, que os pais se sintam também contentes também pelo trabalho desenvolvido por todos aqueles que aqui trabalham, e queremos continuar a ser uma escola com princípios que nós acreditamos em termos de educação, ADN, educar para a eternidade. Muito obrigado, pastora José Lagoa. Ainda temos, e um grande abraço, obviamente, para toda a comunidade escolar que nos está a ouvir também do Funchal. Ainda temos um último estabelecimento de ensino, o Colégio Adventista de Setúbal, que tem um projeto enorme à sua frente e que nós temos também aqui a diretora Ângela Espírito Santo que nos possa apresentar. E eu passo novamente a palavra à Ângela para esta oportunidade para nós falarmos também sobre o Colégio Adventista de Setúbal. Ok. E então, relativamente ao Colégio Adventista de Setúbal, há bocado quando falei um pouco do arco-íris, eles nasceram juntos, o projeto de educação em Setúbal nasceu junto aqui na Igreja de Setúbal. E o colégio, ao contrário do que a Rita falou relativamente ao Colégio de Oliveira de Douro, nós somos um colégio pequenino, temos instalações pequenas. O nosso ponto forte é o facto de termos turmas pequenas e que proporciona um atendimento mais personalizado às crianças. E isto é um problema, o facto de termos umas instalações exíguas que não nos permite crescer. Nós temos neste momento, este ano letivo, 32 alunos, a nossa lotação é de 45 alunos, por isso ainda temos vagas. Agora, lógico que este ano já não é possível fazer transferências, mas é uma necessidade, é um sonho, mas neste momento é uma necessidade urgente de nós termos outro espaço. E claro que ao lado do arco-íris existia um terreno que nós há muito olhávamos para ele e pensávamos que seria o ideal se conseguíssemos adquirir aquele terreno para que o Colégio Adventista de Setúbal se pudesse instalar ao lado das instalações do arco-íris e assim podermos dar continuidade à escolaridade, que saísse do pré-escolar poderia ter logo acesso ao primeiro ciclo. E graças a Deus esse terreno já foi adquirido, mas ainda não é tudo, não é? Continuamos, temos o projeto para a construção do novo colégio, mas ainda não conseguimos concretizá-lo. Fizemos uma candidatura a instâncias superiores, com o objetivo de alcançarmos parte do financiamento para a construção e agora vamos aguardar. Claro que, como a Rita falou ainda há pouco, após o confinamento nós sentimos a alegria de ver as crianças voltarem, diferente do que foi o primeiro confinamento. Nós vemos a diferença do que foi o ano passado para este ano. O ano passado as pessoas estavam com muito receio das crianças voltarem à escola. Este ano via-se que estavam todos ansiosos e nós sentimos que eles se sentem felizes aqui no nosso meio. Gostaríamos era de lhes poder proporcionar, não só em termos de exterior, mas também das instalações interiores, salas melhores, salas maiores, enfim, aquilo que é o sonho de qualquer um de nós para podermos aplicar aquilo que é o nosso plano educativo, aquilo que é o plano de Deus para as escolas adventistas. E aqui fica
o nosso apelo para que possam orar pelas nossas escolas, para que possam orar também por estes projetos que temos em mente e que queremos desenvolvê-los para continuar esta obra de educar para a eternidade. Muito obrigado, Ângela. E há 2 pontos que eu retenho daquilo que acabaste de nos dizer e que são muito importantes. De facto, em primeiro lugar, a alegria das crianças. Nós temos de testemunhar, de facto, que aquelas turmas que estão no Colégio Adventista de Setúbal sentem, e quando se visita aquela escola se percebe perfeitamente a interação que existe não só entre eles, como com todo o corpo de colaboradores. E, em segundo lugar, a questão pedagógica. A professora Marta, a professora Isabel, têm feito um trabalho extraordinário por anos consecutivos com as crianças que lhes passam pelas mãos, e toda esta comunidade, de facto, merece que esse salto possa ser dado. E o melhor apelo, tu pediste as orações, eu peço mais, não só das escolas, das igrejas a sul do Tejo, como também dos pais que nos possam estar a ver no Jardim de Infância Arco-Íris e que os seus filhos vão terminar agora a parte do jardim. O maior apoio que se pode dar ao CAS, para além da questão da vontade, é inscrições. Quanto mais fortes estivermos no próximo ano letivo, mais dinâmica vamos ter para continuarmos neste grande projeto. Temos o terreno, temos candidatura, só falta que ele se torne de facto real e que nós possamos dignificar todo o colégio e colocar ao nível a sua infraestrutura daquilo que é a sua realidade pedagógica. Eu quero agradecer a todos por terem estado aqui presentes, por termos estado juntos, pela possibilidade que nos deram de conhecer a realidade de cada um, desejar as maiores felicidades a toda a comunidade escolar de cada um dos estabelecimentos que aqui estiveram representados, e um grande abraço a todos. Muito obrigado pela vossa presença e vamos dar continuidade agora ao nosso programa. Tu tens um herói? Sim, Quem é? é o pai, é o meu pai. Por que é que o teu pai é o super-herói? É um herói? Sim, Por quê? porque eu como muitas comidas. Ok, obrigada. É de verdade e vai salvar-nos. Então, ele vai dizer que vai para o céu nós e vai levar para Jesus. E vai ter muito amor. Salvas as pessoas São as pessoas do quê? do bem. Ah, é? Sabe as pessoas do bem? O que é que as pessoas do bem fazem? O bem. Herói para mim, que salva as pessoas dos perigos e é amigo. Tens algum herói? Não. Salva pessoas. Quando as pessoas estão em perigo. Quando as pessoas caem das escadas. Quando as pessoas caem do telhado. Jesus. Do quê? Porque ele salva. Deus salva muitas pessoas. De cair do telhado? Sim. Um herói é salvar as pessoas e tirá-las do perigo. O herói é ter muita coragem e ter muita força. É salvar as pessoas e salvar as pessoas do perigo. Salva dos perigos. Quais perigos, Rita? Do fogo. Quem é o teu herói, Rita? O pai. E ele salva-te do fogo? Sim.
E de mais alguma coisa? Não. Muito obrigado ao Jardim de Infância Arco-Íris. Muito obrigado às educadoras, às assistentes educativas, aos alunos e às alunas que participaram neste vídeo, neste momento especial que nos trouxeram. Muito obrigado também aos pais e aos encarregados de educação pela confiança que têm nesta instituição de referência em Setúbal. De facto, como ecoescola, como projeto educativo de serviço à comunidade, o Arco-Íris é um verdadeiro embaixador do que é um projeto educativo e principalmente também da Rede Escolar Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado por isso. Chegou o momento de me despedir. Como diretor do Departamento de Educação da Igreja Adventista em Portugal, agradeço a todos os diretores de escola, a todos os administradores de escola que participaram, a todos os alunos que estiveram envolvidos, colaboradores, professores, assistentes educativos, a si que é pai, que é encarregado de educação. Obrigado por ter estado connosco também. O que procuramos fazer foi dar um pouco da ideia do que cada escola tem feito, da sua tarefa de educar para a eternidade, mas ao mesmo tempo ser útil e ser ativa já nesta terra, na sua comunidade. E agradecemos também pelo apoio e pela confiança que continua a ter na rede. Agradecemos porque esteve connosco. Continua a apoiar a educação adventista. Pela nossa parte, nós continuaremos a apoiar o projeto educativo do seu filho, do seu educando. Até à próxima. Muito obrigado.